Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. No episódio dessa semana do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, nós vamos conhecer a trajetória inspiradora de Andréia de Souza, uma profissional de 35 anos, mãe de dois filhos, apaixonada pelo mundo digital e pela música. Andréia iniciou sua carreira observando os bastidores de shows e, aos poucos, transformou a sua paixão em oportunidades concretas, trabalhando com artistas como Pedro Paulo e Alex, além da dupla Douglas e Almir, incluindo aí gravações de DVD e participações em programas de TV. Com mais de 10 anos de experiência como social media, Andrea fundou sua própria agência há 2 anos, após acumular vivências em empresas de internet, lojas e atendimento a clientes de forma independente. Sempre ligada à inovação e ao aprendizado, ela se especializou em marketing e redes sociais, formando-se em marketing na Unopar e cursando publicidade e propaganda na Uningá. Da sua primeira experiência, lá no quarto de casa, com um notebook, uma cômoda e uma cadeira, André construiu uma equipe de 4 profissionais fixos e parceiros home office, prestes a inaugurar seu escritório próprio. Entre desafios pessoais e profissionais, incluindo a perda do pai em 2019, ela nunca deixou de estudar, se reinventar e buscar oportunidades que unissem sua paixão pela internet, marketing e flexibilidade para cuidar da família. No episódio de hoje, Andréa compartilha suas experiências, aprendizados e os caminhos que a levaram a transformar sonhos em realidade, mostrando como criatividade, persistência e dedicação podem abrir portas no universo digital. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos com diversos descontos e entrega aí para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. Você também encontra a loja Recanto Pet no @loja Recanto Pet NE. E se você quiser fazer o contato aí por telefone, o WhatsApp é o 44 99763 5489. O Norocast também tem o apoio da Cressol. Faça como o Daniel. Venha para a Cressol, porque afinal, cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Andréia, seja muito bem-vinda aqui ao Norocast. Uma alegria recebê-la. Tava difícil agendar com a Andréia, né, Zó? É, Mas deu corrida, certo, né? né? Corrida vai dar um espacinho para já Na também. agenda concorrida. Uma alegria realmente recebê-la aqui no podcast, no jornal, para a gente bater um papo sobre a questão das mídias, das redes sociais, né? E para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que nos assistem qual a diferença entre o engajamento orgânico e o engajamento pago. Primeiro, obrigada, com certeza, pelo convite, pela parceria, né? Nós estamos aí fazendo essa parceria com vocês há um tempo e com certeza eu fiquei muito honrada em participar, em ter tido esse convite.
E, assim, hoje o engajamento pago e o engajamento orgânico, ele é até ocorre ali um grande tabu ali, o pessoal ali ainda não realmente não entende. O orgânico hoje, ele é a forma de você trabalhar sem dinheiro. É a parte que a gente faz ali na labuta mesmo que a gente fala, né? É onde a gente vai fazer campanhas, estratégias, onde a gente não vai usar dinheiro e investimento para isso. A gente vai depender realmente das pessoas se interessarem, das curtidas nas redes sociais, os compartilhamentos, das próprias pessoas onde elas vão ser o nosso divulgador, né? Então a parte orgânica ela é essa. A parte paga, né, ela vem da parte onde você vai investir. Você vai investir, seja ali num flyer, num panfleto físico, seja nas redes sociais, na parte digital, de você pagar um tráfego pago. Então, você fazer com que as plataformas, hoje que são inúmeras, elas forcem a entrega daqueles conteúdos para as pessoas, né? Então, uma forma da gente chegar nas pessoas na marra, né? É onde a gente fala ali do algoritmo, né? Quando a gente está procurando um sapato, e aí você pesquisou lá no Google e aí de repente aparece para você um anúncio. Então, é onde a gente configura as campanhas para que esse anúncio te force a ver aquela André, publicação. você tocou num fato interessante que eu já me peguei pensando. Tem hora que eu não digito no Google algo, uma busca, eu estou interessado em comprar uma camisa, Aham, né? E quando eu estou interessado em comprar uma camisa, eu procuro a SR Camisaria, que é o sim. nosso parceiro. Mas, enfim, às vezes a gente fala na casa, olha, eu estou pensando no final de semana ir num resort, estou Uhum. pensando em comprar um Fusca. Só da gente falar, o celular já capta e começa a Ninguém. aparecer propaganda daquilo que a gente comentou. Exatamente. Acontece isso? Sim, nenhuma das redes sociais, por exemplo, nem o Google, nem o Instagram, eles vão assumir que eles. Inclusive, essa semana, o Mosseri, que ele é responsável pela parte administrativa do Instagram, ele fez um vídeo falando de que o Instagram não ouve as conversas. Claro que eles não vão assumir, porque aí acaba. Mas sim, existe isso daí falando que quando você fala, o próprio celular ele capta para essas plataformas. Então, assim. Não tem como a gente provar, obviamente, mas acredito sim que realmente ele ouve, né? O celular ele capta tudo isso daqui. Aí é onde vem a parte dos algoritmos, porque o algoritmo ele tem que chegar de alguma maneira. Então, seja na forma de pesquisa, seja na forma dele ouvir, é onde a gente depois consegue, através dessas estratégias que a gente cria, dessa captação, onde ele identificou que o perfil das pessoas eles estão buscando você está buscando por camisa. Então, na hora que eu configurar, para quem estiver procurando camisa, ele vai entregar o meu anúncio. Então, ou seja, ele tem que, de uma maneira, saber que você está procurando camisa, seja na sua busca ou seja na sua fala realmente ali. Então, acredito que sim, as próprias plataformas, eles têm a captação de voz, sim, no celular, mas eles não vão se entregar, né? Certo, não vou admitir. É, Só acrescentando aqui, a Andrea é proprietária da Prime, né? A Prime é parceira aqui do Jornal Noroeste, parceira do Norocast. Vocês que nos acompanham aí, vê os vídeos ali, os cortes que sobem, é tudo realizado pela empresa da Andrea, pela Prime. E nós somos gratos aí a essa parceria e agradecendo também a sua presença mais uma vez. Mas assim, André, como definir o público ideal? Pegando lá no Facebook, vamos começar falando aí de Facebook. aí a gente tem que analisar a campanha que a gente vai trabalhar, né? Dentro do tráfego pago, qual que é o alcance que você quer chegar. Você vai vender determinado produto, o que que você vai, para a gente poder depois filtrar os interesses. Porque quando a gente trabalha ali a parte do tráfego pago, dentro principalmente do Meta, que é a plataforma do Facebook e do Instagram, nós definimos ali várias coisas, vários fatores. A cidade onde a gente quer alcançar, a gente define a idade daquele público, a gente vai definir os interesses dele. E é aí onde a gente, de uma forma que a gente filtra uma maneira de entregar para as pessoas certas, né? Da gente filtrar, se você está interessado numa camisa, a gente filtrar para poder entregar ali. Então, a gente tem que saber
para que tipo de pessoa vai chegar aquele anúncio. Então, eu quero buscar pessoas que estejam focadas em comprar, ou hoje não, eu quero só entregar para todo mundo saber quem sou eu, né? Então, tem forma da gente fazer o tráfego apenas para chegar em todo mundo, porque chegando às vezes no Alex, pode ser que ele aquele produto talvez não seja para ele, mas eu divulgando a minha loja, divulgando meu estabelecimento para ele tem um filho, ele tem uma esposa, então aquele produto, ele, às vezes, de determinada forma, não indiretamente, ele vai chegar, né? Então, as campanhas, elas dependem muito realmente do que você está querendo alcançar. É uma viabilidade, é a venda direta de um produto, para depois a gente filtrar esses interesses para a gente entregar. Certo. E quais as métricas que você acompanha diariamente? Como que funciona essa questão das métricas? Uhum. Quando já tem um anúncio rodando, a gente tem ali os insights dentro do próprio Meta, que a gente vê quando a gente está rodando o anúncio em específico, para se ele chegou, se apesar dele ter entregado para uma pessoa que não estava procurando aquele item, mas ele chegou, se a pessoa clicou. Mas hoje, organicamente, dentro, por exemplo, do Instagram, a gente acompanha os insights. A gente entra, a gente fez uma publicação e aí ele gerou ali muitos views, tá? Mas desses views, ele gerou lá 1.200 visualizações. Mas dessas visualizações, quantas pessoas seguiram, né? Então, dentro do próprio vídeo ou dentro do próprio Instagram ali, a gente acompanha os insights para ver que aquela campanha gerou quantos seguidores, né? Porque hoje visualização não significa venda e não significa que ele alcançou as pessoas daqui, porque hoje é o que a gente fala do viral. A pessoa às vezes faz um vídeo lá e ele viraliza, tá? Mas o seu foco era o quê? Aquele vídeo o nosso foco era para fazer o quê? Aquela quantidade de pessoas que ele alcançou, ele foi para dentro do foco que a gente precisava? Então, a gente vai acompanhar o tanto de seguidores que chegou naquele período que aquele vídeo foi publicado, que aquela imagem foi publicada, né? Curtidas, compartilhamentos, salvamentos, né? Então, a gente acompanha ali dentro das plataformas. Se é um anúncio, dentro do Meta. Se não, a gente acompanha dentro do próprio Instagram. Andrei, qual campanha foi o seu maior sucesso aí? Você consegue mensurar? Acho que Eu também acho. Vamos deixar para ela responder. Acredito que a mais conhecida vai ser com certeza a campanha política, né? Porque a gente acompanhou ali o atual prefeito, Eduardo Pasquini, né? Nós acompanhamos eles tanto, então a gente trabalhou, auxiliou em todo o material que foi produzido. Teve um vídeo que ficou muito, muito famoso, que foi aquela junção, né? Tava acontecendo, igual no caso da campanha política, tava acontecendo dele tirar o chapéu para todo mundo. Então a gente começou a capturar toda vez que ele tirava o chapéu para todo mundo. E a gente transformou isso num vídeo, então, tipo assim, ficou um sentimento que era uma coisa que era real, a gente conseguiu capturar e depois transformar num vídeo onde emocionou. Então, ter vindo a vitória, com certeza, do prefeito, trouxe pra gente, assim, né, o nosso trabalho ali, poxa, a gente caminhou junto, a gente conseguiu captar imagens, conseguiu passar a verdade daquilo, né? Então, a gente, no momento algum, a gente transpareceu, né, tudo que a gente postou, tudo que a gente compartilhou, foi o que aconteceu, foi tudo real. Então, acho que a gente conseguiu realmente trazer para as pessoas, para a população, que aquilo lá era verdadeiro, né? Então, foi uma campanha muito legal pra gente ali, a questão política. E nós tivemos também um cliente que a gente atendeu fora do Brasil, a gente atendeu já 4, 5 clientes fora do Brasil, e nós fizemos uma campanha junto com uma profissional, uma advogada, que ela trabalha com. Ela foi lançar um e-book, porque ela trabalha com imigração, né? O pessoal que quer se nacionalizar e vai para lá, não está reconhecido lá nos Estados Unidos, então ela estava vendendo cursos, né? Então, como ela era advogada, ela sabia todos os trâmites, então ela ajudava as pessoas e ela foi lançar um e-book. Então, a gente acompanhou toda a produção das peças publicitárias que ela foi fazer, né? A divulgação em grupos que a gente montou de a pessoa se inscrevia, né? O perfil da landing page, então a pessoa se cadastrava lá para receber, quando ia lançar o e-book para poder comprar, e assim foi um sucesso lá, a venda foi muito bom, e assim, a oportunidade também da gente atender pessoas de fora, né? Na época a gente já tinha atendido 2 ou 3 pessoas, e aí ela veio através dessas pessoas que a gente já atendia, então atender fora do Brasil também foi uma experiência muito boa. Muito legal. E assim, você falou da campanha política, né? E como que foi? Você já tinha trabalhado em campanhas eleitorais? Nunca tinha trabalhado. Já tinha pensado, conforme eu tinha montado a agência, depois de um tempo eu já tinha planejado de que eu queria pegar uma campanha política. Comecei a estudar, me aprofundar mais, a pesquisar leis, porque tem tudo, né? O que você pode, o que você não pode, como que você tem que fazer. Então você tem que cumprir todas as cautelas que você tem que tomar. E aí eu nunca tinha trabalhado. E aí foi assim, uma oportunidade, né? Fui 3 dos
candidatos acho que eram 4 candidatos, e 3 deles entraram em contato comigo, a gente chegou a conversar, né, passar orçamentos e negociar e tudo mais, mas eu tinha uma particularidade também com a parte do Eduardo, já somos amigos há muitos anos, a Luciana, a esposa dele também, já é minha amiga há muitos anos, né, então a gente com certeza, da minha índole, com certeza já era né, o candidato ali, então nada mais justo realmente do que eu trabalhar por algo que eu acredito nas pessoas que eu acredito, né? Então, para que o trabalho seja real, até entra na parte assim, nós como agência de marketing também podemos demitir cliente, né? Porque se foge do conceito, foge do que a gente trabalha, determinadas as coisas a gente também não pode trabalhar para a nossa índole também, né? Então, foi assim, a primeira vez e foi uma primeira vez muito bem feita, graças a Deus. André, essa semana eu estive num município aqui, onde a gente atende, né? E até eu comentei com o prefeito, né? O prefeito fez recentemente um vídeo onde ele estava numa zona rural, aí ele pulava a cerca assim e ele ia caminhando e aquele vídeo ficou engraçado, porque assim, acabou viralizando Sim. aquela forma, porque as pessoas acabam vendo o gestor público apenas sob a ótica fria, talvez, da administração, mas não conhece o lado humano da pessoa. Sim. E isso acaba, os algoritmos acabam também trabalhando para que isso viralize, né? E como que funciona essa questão do algoritmo, de repente pautando por esse exemplo que eu te dei? O algoritmo ele vai alcançar ali as pessoas de acordo realmente com o que com o que ela faz, né? E a parte, por exemplo, de alcance numa parte política ou determinadas profissionais ali que vão divulgar o seu produto, ou seja, uma empresa, até eu fiz recentemente também um vídeo no meu Instagram que falava sobre isso. Você tem que tomar cuidado com a mensagem que você quer passar. Porque, por exemplo, esse alcance é legal, mas só que aí você vai passar talvez uma imagem ruim. Você tem que passar a humanização, passar o que você faz, como que você é o seu dia a dia. Hoje você mostrar realmente o seu dia a dia é você ter esse contato, né, direto com a pessoa, como se você estivesse do lado dela. Mas, assim, o algoritmo, ele vai analisar o que as outras pessoas também estão buscando. E, às vezes, se você falar de uma maneira muito, muito falsa, por exemplo, um meme, uma forma dessa forma que você está expondo, ele não vai entregar o seu conteúdo para determinadas pessoas. Ele vai entregar o seu conteúdo só para quem quer se divertir. Então, no caso de um prefeito, ele quer alcançar o público para poder falar sobre a mensagem dele, mas aí ele vai alcançar pessoas que estão ali só para rir e não alcança a pessoa certa. Eu até comentei que um episódio assim para a comunidade entender também o lado humano do prefeito, ok, bacana. Mas a visão que as pessoas têm que ter do gestor é uma visão de trabalho. O prefeito que trabalha, que vai, busca recursos, vai para Brasília, vai para Curitiba em busca de recursos. Eu me lembro muito bem quando o João Dória foi eleito, assumiu o mandato, e ele foi limpar, varrer as ruas e tal. Colocou um uniforme, assim, a população não elegeu o prefeito para fazer esse tipo de serviço. Exatamente. Elegeu, para quem tem a visão crítica vai analisar que o prefeito foi eleito para fazer a gestão da cidade. Também não era o perfil ele atuando, dele, né? Não era o perfil dele. O cara nunca vendeu aquela imagem. Feito para viralizar. Com um uniforme lá de gari e tal. Não era o perfil dele. Já existem os profissionais da limpeza, os quais eu tributo imenso respeito, mas eles já estão contratados para essa função. A função do prefeito é fazer a gestão, né? Administrar a cidade. Tanto que você pode usar a parte de lazer dentro do que você já trabalha, né? Tem jogos de futebol, quando tem uma ação, uma campanha, um colégio que você vai, Semana de Dia das Crianças, um prefeito que pode acompanhar, então ele pode criar um vídeo diferente, mais humano, mas dentro do trabalho, das ações que está promovendo. Como antes das redes aí, se pegar lá atrás... Acredito que foi em 2006, o Lula apareceu jogando futebol com o neto dele com a camiseta do Corinthians. Então, assim, quando a Dilma aparecia pedalando lá, era uma forma de dizer ali de um dia a dia
uma rotina sem ridicularizar Sem também. ridicularizar, tem que tomar muita cautela, porque as pessoas é uma população muito grande, né? Independente de qual cidade, você contra a população. Então, tudo que você faz, ele reflete. Sim, Então, por mais que seja o seu dia a dia, tem que tomar cautela na hora de publicar aquilo lá, porque o alcance para onde ele pode chegar pode não ser tão legal. Igual tem um prefeito, acho que de Sorocaba. Ele tá viralizado por causa dos vídeos que ele faz. sim. Tá, lá na cidade ele tá viralizado, mas aí os alcances dele, as visualizações dele são pra fora da cidade, que as pessoas estão ali rindo. Só que quem tá rindo, às vezes nem sempre apoia a forma como que ele faz, só tá rindo da forma que ele fez. Mas não é sempre bem visto. Então a cautela tem que ser muito Aquele grande. vídeo sobre a doação de terrenos para igrejas, enfim, né? É, Ele vai na frente de uma igreja e fala assim, ó, aí ele tece um comentário e daí ele dá a mensagem que ele vai, através de uma lei municipal, doar terreno para as igrejas, né? né? É, Não existe nada sim. contra isso, mas também pode ter um viés que não seja tão Então, tem que positivo tomar para a muito imagem cuidado. do gestor, né? Exatamente. A parte política ela é muito difícil, né? É, realmente imagino como que é difícil para uma pessoa que está lá dentro, porque tudo tem que ser tomado com cautela. Não que você não deva fazer, porque você tem que estar ativo para qualquer independência política ou não. Você estar ativo, você alcança pessoas. As pessoas não te esquecem. Então, até para um político, ele tem que estar o tempo todo ativo para que ele possa ser lembrado. As pessoas, opa, será que ele está fazendo aquilo lá mesmo? Ele aparece, ele está fazendo. Então, mas assim, se você postar qualquer coisa também, você vai começar a ter uma É. visão Ô André, incorreta. você deixa a gosto do cliente ou você também orienta? Olha, eu não faria isso, não vai ser legal. Oriento, oriento. Hoje, atualmente, nós temos clientes, por exemplo, hoje a gente fala muito até da questão de viralizar, né? Que as pessoas acham que viralizar, mas todo mundo quer viralizar. Sim. Todo mundo quer número de views. Eu quero meu vídeo com não sei quantos milhões. Mas calma, viralizar é diferente de você vender. Você quer vender ou você quer ficar famoso? Né? Então, o seu vídeo, você quer que ele fique famoso ou você quer que vender? E aí, eu tenho clientes hoje que, por exemplo, não gostam de fazer trends. Eu não quero fazer hoje, né, esses memes, essas zoações que tem na internet. Os que aceitam e a gente não é contra, nós somos a favor de adaptação. Que hoje você não quer falar mal do seu funcionário, você falar mal ali do seu patrão, você não vai ridicularizar a sua empresa, a sua loja, o seu estabelecimento. Então, nós orientamos. Eu quero fazer um vídeo, né? Todos os nossos clientes têm o aval para poder vir uma trend, vir um vídeo legal, vir uma ideia que poderia fazer para nós. Ele manda tudo lá para a gente no nosso Instagram. Aí eu dou uma analisada, esse vídeo dá para entrar. Esse vídeo, isso aqui dá para fazer. Isso aqui dá pra gente adaptar. Opa, isso aqui não. Não, isso a gente não vai fazer. Ô André, e assim, Zé, você já participa também, mas é que o assunto vai puxando o outro Fica e as gatilhando. pessoas têm dúvida, o que que vai pro feed e o que vai pro story. Aham. Às vezes acontece uma inversão. Algo que teria um impacto maior no stories foi pro feed, e o contrário também é verdadeiro. A gente, na verdade, pode fazer o contrário. Pode, por exemplo, coisas que vão pro Stories e foi bem visto, a gente pode jogar ele depois pro feed, salvar ele pro feed. É. Mas ali no feed a gente precisa fixar a pessoa. Então, porque os Stories, ele conta história. Então, ele é o dia a dia, ele é um bastidor, ele é um making off, ele é algo que você... Porque ele vai durar apenas 24 horas. Mas hoje, depois, né, de determinadas atualizações, tem ali a parte dos destaques, onde, opa, esse vídeo foi muito legal, esse vídeo ficou bom. Onde você salva ele para permanecer. As redes sociais, elas são uma vitrine. Então, a vitrine da loja, você coloca os sapatos que você quer dar destaque, que você quer dar ênfase, a roupa que você quer dar destaque, a ênfase, porque a pessoa vai passar, vai entrar, olha que legal, aqui tem esse tipo de roupa, aqui tem esse tipo de sapato, ela entra. É a mesma coisa a rede social. A gente coloca ali no feed, coisa da pessoa, opa, vou ver, ali tem esse produto, ela vai mandar uma mensagem, ela vai conversar com você. E ali na parte dos stories, a gente vai criar essa conexão a mais. Opa, eu entrei, tô seguindo essa loja. Vou ficar ali, de repente posto um bastidor, acho algo gostoso, algo legal que tem ali naquele estabelecimento, vou mandar uma mensagem e você vai criando essa conexão, esse contato direto com a pessoa. Mesma coisa da pessoa entrou no seu Instagram, seguiu você, então ela passou nessa loja, ela entrou. No Instagram eu vou começar a conversar com ela. Oi, e aí, como que você tá? Então é uma forma de você conversar com a pessoa sem necessariamente falar direto com ela, mas você tá conversando com o seu cliente. E essa questão de dar o retorno também é muito importante. Às vezes a pessoa coloca um anúncio, só que Muito. daí não tem ninguém para responder. Às vezes coloca o anúncio, mas não coloca o valor
daí a pessoa vai perguntar, como não tem essa resposta, fica no vácuo ali, a pessoa acaba desistindo. Exatamente. Então, como que dá para medir o sucesso de uma campanha? A pessoa às vezes quer fazer uma campanha e de Uhum. repente naufraga ali na campanha, não é aquilo que seria o esperado. Exatamente, porque justamente a pessoa quando contrata às vezes uma agência de marketing, ela pensa que tipo assim, eu contratei, eles vão fazer tudo e pronto, tem que dar certo. E não é, a gente precisa de parceria com quem está dentro do estabelecimento vivendo 24 horas. E o rede social é a mesma coisa do cliente entrando dentro da loja. Hoje a gente quer praticidade. Então, a pessoa que chega no Instagram, por exemplo, ela vê lá uma foto de um produto lá nos stories, ela responde lá, nossa, qual o valor? Aí a pessoa visualiza, não responde, responde depois de 10. A mesma coisa do cliente entrar dentro do seu estabelecimento. Que tal? É. Que valor desse... Perguntar e ninguém falar nada, É, ou não atender. ou atender mal atendido, né? É R$ 20. Mesma coisa, se você respondeu, oi, bom dia, mesmo que a pessoa não te respondeu, oi, bom dia, boa tarde, esse daí custa tanto. Aí a pessoa não, talvez visualizou, não respondeu. Você que trabalha no estabelecimento, que está ali na rede social, mas aí, você não quer ver outra cor? Não tem sua numeração, mas tem o tal. A rede social é a mesma coisa do cliente, porque hoje, se a gente for medir a quantidade de clientes que entram dentro do estabelecimento, ela é muito menor do que antigamente, e as pessoas estão passando nas redes sociais. Então, medir uma campanha hoje, ela vem de uma parceria da agência e a pessoa que está ali dentro, porque eu posso fazer o tráfego pago que for, eu posso fazer, igual, eu não atendo cliente que às vezes venha só comigo, só com o intuito de tráfego pago, se ele não mexe na rede social. Se você vem fazer o tráfego pago comigo, mas você não tem uma movimentação na sua rede social, nem que você não quer contratar meu serviço, ou se você precisa de um auxílio, eu faço uma consultoria. Mas se você não tiver uma rede social ativa, aquele anúncio ele vai gastar dinheiro, porque ele vai rodar aquela campanha, vai chegar lá a pessoa Vai mandando, desperdiçar. eu vou levar toda a pessoa, vou fazer o meu trabalho, que é levar as pessoas lá para aquela rede social, vai chegar lá a pessoa não tem uma resposta, não tem um atendimento, não tem uma interação, então a campanha já vai, a pessoa jogou dinheiro e depois vai falar que a agência de marketing não funciona. E é a mesma coisa para sem a parte paga, organicamente. Não adianta nada eu levar pessoas, fazer um vídeo muito maravilhoso, uma foto, uma produção de conteúdo e chegar às pessoas interessadas, as pessoas buscando aquilo lá e depois ela ter ali dentro um mau atendimento, uma forma de não conseguir gerar essa conexão com a pessoa que está interessada. É isso, eu imagino que aconteça onde o cliente procura o teu trabalho, mas ele quer coordenar todas as etapas. E Exatamente. por vezes, É, eu acredito que na maioria das vezes vai dar problema, né? Porque exatamente. você é a profissional talhada para poder orientar, olha, faça isso que é bacana, esse outro jeito não é legal, esse investimento não vai dar bom. Isso. E acontece muito isso. Muito. Primeiro, quando a gente entra um cliente, a gente faz um briefing, né? Que é uma forma da gente conhecer melhor o cliente, saber o perfil dele. Porque eu preciso transmitir nas redes sociais, em todo o trabalho que eu vou fazer, assim como igual uma identidade visual, é a gente trabalhar o conceito dele. Eu tenho uma cliente aqui que ela tem um conceito bem minimalista, ela gosta de umas cores mais específicas. Então, eu trago, ela me sugere alguns conteúdos que ela gostaria de trabalhar, que ela gostaria de fazer, e eu trabalho da maneira correta. Né? Então, a gente tem que ter esse contato, porque o que você quer nem sempre é o que vai funcionar. Às vezes, a forma que você quer, eu posso adaptar. Então, a gente precisa ter essa conexão com o cliente para transmitir a forma dele, o que ele quer passar, mas da maneira de que vai funcionar. Tanto a questão do algoritmo, que a gente sabe que as redes sociais vão alcançar as pessoas que ele busca, quanto a maneira bacana da pessoa entrar depois ali no perfil e ver algo que, olha, realmente, é isso que eu queria ver, é isso que eu quero. E não pode entrar aí também a mistura do que é o objetivo de vender com o ego pessoal. Às vezes a pessoa tem uma loja, mas ela está mais preocupada em passar a sua imagem para satisfação do próprio ego do que efetivamente buscar o cliente para o seu estabelecimento. Porque essas duas coisas nem sempre caminham de mãos dadas. É, essa parte, inclusive, de usar, por exemplo, talvez até redes sociais empresarial física, ela tem que ter muita cautela, porque justamente, às vezes, a forma como você passa a mensagem da sua empresa e a sua mensagem pessoal, você tem que tomar muito cuidado. Né? Passar a imagem pessoal e a mensagem empresarial, elas têm que estar conectadas. Então, para usar hoje um perfil empresarial, por exemplo, para a pessoa passar. Porque, por exemplo, eu concordo muito e tem que ser o proprietário
que é do estabelecimento, ele ser a conexão dentro do perfil. Então, mesmo sendo um perfil pessoal, empresarial, o empresário ali, ele tem que aparecer, ele tem que mostrar, mas ele tem que tomar muito realmente essa cautela. Então, é nisso que a gente tem as reuniões iniciais para poder conversar com o cliente, para que entender o que ele quer e na hora de passar ali, então, e a gente acompanha tudo, desde os stories, se a pessoa quer usar o perfil dela para pessoal também, a gente fica ali o tempo todo. Então, a equipe está lá, a gente está acompanhando, ou pessoa daqui, a mensagem pessoal que ela postou ali não vai acontecer com o que a gente está tentando trabalhar na rede social dela, vai fazer uma visão ruim ali para ela. Então, ou a gente apaga a publicação e explica, aconteceu recentemente com um cliente meu, e falou, isso daí não tá legal. Então, porque realmente a índole da pessoa pessoal para o perfil empresarial vai trazer uma mensagem totalmente E não vai errada. inspirar confiança daqueles que vão. Exatamente. Por mais que seja um momento, talvez ali, da vida pessoal, né? Mas quem olha vai ter uma imagem, talvez até mesmo deturpada, ruim. Até igual teve também ontem, eu até compartilhei também uma mulher comentou comigo sobre um vídeo que eu tinha feito, falando sobre isso, a questão de atendimento. Eu estava falando no vídeo que as pessoas hoje querem fazer os vídeos ali voltado para memes e que são virais, só para poder viralizar, e aí ele fala mal do patrão, ele fala mal da loja. Aí ela disse que ela teve uma situação de que ela estava procurando um produto, e aí ela entrou num perfil e viu os vídeos lá que o patrão lá falava alguma coisa da forma como que tinha vontade de fazer com o cliente. E ela falou assim, por mais que seja um vídeo que ela sabia que era meme, ela falou, então passa pela cabeça do patrão tratar o cliente daquela forma, eu que não vou naquela loja. Porque ela fez algo que ela quis só para se viralizar, ela não pensou que aquele conteúdo, daquela forma que ela pudesse fazer, ia prejudicar a própria imagem dela. Porque ela estava falando mal, ela estava pensando, a pessoa estava fazendo um vídeo voltado a de que eu tinha na minha cabeça que o meu cliente, quando chega, faz isso e aquilo, eu não gosto que o cliente chegue em cima da hora, ou eu não gosto que o cliente faz isso. Eu falo, poxa, então por que eu vou naquela loja? Se eu chegar um dia lá, ele vai me olhar isso? Então, já acabou estragando a imagem da própria empresa, achando que era um vídeo legal. Então tem que tomar cuidado, é igual a gente fala, viralizar não é o mesmo de que. E aí o conteúdo pessoal, você achou que você está fazendo algo pessoal ali legalzinho, mas aí você acabou manchando a imagem da empresa. E depois esse cliente dificilmente vai voltar, né? Não, ela já Porque daí já não cria um volta. preconceito ali de que aquele lugar Só porque não é para você ele. fez aquele videozinho, aquele meme ali, aquela coisa ali, falando mal do cliente, quem garante que eu vou entrar lá, na hora que eu sair você vai falar mal de mim, você vai. Então, por isso que a gente tem que essa parte de vida pessoal com o empresarial, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Muito complicado. Esses tempos eu estava lendo um artigo, era numa revista, uma publicação da igreja, não tinha nada a ver com a questão aí da publicidade em si. Só que nesse artigo falava sobre as novas gerações e a questão da coerência. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, essa coerência. A mesma coerência aplica às redes sociais. Então dá para trazer para diversas áreas da vida, não apenas ali no ambiente religioso. E aí surge a pergunta em relação até mesmo às pessoas que contratam aí, os digitais influencers, também tem que ter essa coerência. Também tem que ter esse cuidado, Andrei. Com certeza. Hoje, influencers, ele tem o ato de influenciar. Então, você contratar hoje um influencer que ele foge totalmente do seu nicho, não faz sentido. Porque se ele está influenciando pessoas naquele nicho que nicho que a gente fala, é naquele ramo que ele decidiu escolher. Hoje nós temos influencers que o ramo dele, por exemplo, é fitness. Aqueles que ele influencia beleza. Então, eu vou falar de maquiagem, eu não vou falar de maquiagem com uma pessoa que fala só de outra coisa. É igual o fitness, né? Eu não vou fazer propaganda de uma pizza, de um hambúrguer, com uma pessoa que é o tempo todo fitness, porque o público que está acompanhando ali, porque gosta de ver ela seguindo a dieta dela. Não que, porque né, tem o dia do lixo, por exemplo, num conteúdo fitness, mas o tempo todo ela está influenciando. Então, o público que está ali, minimamente vai consumir um hambúrguer, uma pizza. Então, na hora de você hoje buscar um influencer mesmo, tem que ter muita cautela no tipo de conteúdo que ele trabalha e que ele alcança. Né? O que ele vende através da rede social, o que ele influencia, né? O público dele, o alcance dele é para influenciar o quê? Hoje, cada influencer eles tem um nicho mais focado, né? Ele tem um ramo ali que ele foca mais diretamente. Então tem que ser bem analisado também.
Então são muitas questões, né? Porque não basta alguém ser famoso, mas desde Não. que você vislumbre uma aplicação adequada para aquilo É, que ele viralizou, né? Porque ele exatamente. viralizou justamente num determinado nicho. E Sim. quando você tira ele do nicho por ele ser famoso e traz para o teu contexto, não vai dar uma liga boa se o teu contexto não for alinhado àquela imagem que ele vende. Seria isso, Exatamente. né, É André? igual números, né? Aí as pessoas hoje, quando vai contratar um influencer, eles querem contratar, eu vou pegar o que tem mais seguidor. Mas tá, por exemplo, aqui em Nova Esperança, nós estamos em Nova Esperança, nós temos o tanto de habitantes. Quantos habitantes daqui da cidade acompanham aquele influencer? Então, dele ter 100, 200, 300 mil. Mas aí, se o público que você quer, você só vende pra cá, qual que é a vantagem de você fazer com um influencer que não alcança a cidade de Nova Esperança? E outro detalhe, os seguidores são reais. São reais, exatamente. Hoje até que deu uma boa diminuída de compra de seguidores, né? Tem muita gente vendendo seguidores, mas assim, já diminuiu bastante do que era mais antigamente. Porque o pessoal tinha muito essa fixação de, vou comprar seguidores. Tá, mas aí você quer fazer o quê? Você quer Quer vender? mentir para si próprio, né? Então você quer vender. E pra que ter 100 mil seguidores se 10 visualizam o seu perfil? Então é melhor você ir lá na labuta ali criando conteúdos que você vai alcançar as pessoas pra te acompanhar. E aí, então, quando você vai contratar um influencer que você só vê os números, você acaba desperdiçando, às vezes, um dinheiro de investimento do seu produto naquele influencer. Então, quando você vai contratar, é muita coisa para você acompanhar. É você acompanhar o alcance daquele número que ele tem de seguidor. Qual que é a porcentagem que ele alcança da cidade que você quer divulgar? A idade, porque também tem influencers que têm uma idade específica, né? Ele pode, às vezes, o público dele ali ser alcance. Ah, porque tem 100 mil seguidores, mas o meu produto é para mulher e o público dele é mais homem. Então tem muita coisa que a gente tem que lembrar. Então, sempre quando for contratar um influencer, você tem que. Primeira coisa, o influencer também tem que se especializar em saber passar para entregar para o cliente. Ele está vindo me contratar, eu vou te passar meus números. Olha, meu alcance na cidade de Nova Esperança é tanto, eu alcanço tanto de pessoas nessa idade, homens ou mulheres. Então, aí, na hora que você, contratante, opa, não, tá dentro do que eu quero, Sim. o nicho já tá dentro do que eu quero, eu sei que ele vai entregar para as pessoas que eu quero. Porque não é porque é influencer que é influencer de todo mundo, né? Ele é influencer de Exatamente. algumas pessoas, né? Exatamente. O mesmo influencers que você às vezes acompanha não é o mesmo que eu acompanho, porque não é o que me influencia, né? Então, assim, hoje, claro, nós acabamos entrando em todos os nichos, né? Que a gente acompanha vários para a gente poder ficar sempre antenado, mas aí cada pessoa, às vezes, ela tá num objetivo, ela tá focada naquele influencer ali. Então, quando uma empresa vai contratar aquele influencer, ele tem que saber onde o alcance dele está para poder ser viável para ele. André, você falou que a campanha mais conhecida que você fez foi a campanha eleitoral que culminou aí com a vitória do atual prefeito Eduardo Pasquini. E como que você fez ou você faz para medir o impacto de uma campanha? Especificamente no caso dessa campanha do Eduardo, você já percebia que a campanha estava sendo exitosa? Aí no caso dele, como a gente estava acompanhando dentro das redes sociais, conforme a gente fazia as publicações, a gente acompanhava tudo isso daí, a quantidade de seguidores que estavam buscando, os comentários, as A mensagens que interação. vinham, a interação no direct, as mensagens, inúmeras mensagens elogiando, parabenizando, opa, estamos no caminho certo, é isso aí. Então a gente está conseguindo absorver, estamos conseguindo captar a mensagem dentro dali do que a gente está passando, né? Porque como a gente acompanhava ele na rua, então nosso objetivo maior é captar as mensagens que a gente ia passar para as pessoas enxergarem com os olhos daquilo, né? Então, ele fez toda a estratégia do que ele queria, né? Da campanha dele, e ali do lado a gente opa, eu tenho que captar essa mensagem para as pessoas verem na rede social, quem não tá vendo ele passando lá na Vila Regina, as pessoas que na Vila Silveira, o pessoal veja como que ele está, o que ele está fazendo. Então, as mensagens que vinham no direct, a quantidade de seguidores que não parava de chegar, né? Os vídeos que a gente colocava e rapidamente eles viralizavam, né? Eles subiam rápido os números. Aí dentro daqueles vídeos a gente acompanhava os insights, opa, a porcentagem tá dentro da cidade. A porcentagem tá bem, tá chegando ali no pessoal, compartilhamento. Então, conforme a gente publicava, a gente acompanhava, opa, a quantidade de seguidor que tá vindo, o vídeo tá indo E legal. você percebeu a evolução desde o primeiro vídeo, ou do primeiro feed ali publicado, Uhum. até o
que antecedeu a Sim, eleição. e foi legal que, como político, eles precisam fazer campanhas pagas também, né? E a gente via que os vídeos orgânicos que a gente fazia, eles estavam para a paro com o pago, né? Ou seja, então, tipo assim, mesmo ele forçando, mesmo não sem forçar as pessoas, aqueles vídeos, aquele conteúdo, ele estava sendo válido, né? Porque organicamente, muito vídeo que a gente não precisou impulsionar ali, teve vídeo que acho que deu números maiores do que até uns com tráfego, né? Porque aí o alcance ali realmente ele estava muito bom organicamente. Ô, Andrei, quais estratégias, agora falando para quem nos acompanha aí, tem muitos empresários aí que nos acompanham aqui, pequenas empresas, nós estamos na cidade de Nova Esperança, uma cidade pequena, mas quais estratégias aí são essenciais aí para as pequenas empresas em relação ao marketing mesmo, à Uhum. divulgação? Primeiro realmente acompanhar, igual eu falei, eu não sou contra fazer memes, fotos, vídeos ou alguma coisa assim, mas então a partir do momento que você tá antenado com o que tá acontecendo, o tipo de vídeo que o pessoal tá gostando, o que que eu posso trazer para o meu perfil, né? Porque o intuito de você é alcançar as pessoas. Então, se as pessoas estão buscando por aquilo, se elas estão gostando daquilo, eu tenho que adaptar, eu tenho que trazer para o meu universo ali, para que eu também chame a sua atenção Sim. de um conteúdo que você já gostou, né? Então, a parte de você hoje ficar por dentro de tudo que acontece, hoje nós temos tantas redes sociais ali, né? Então, principalmente com grandes marcas, né? Hoje, por exemplo, microempreendedores, eles não vão investir talvez o que grandes marcas investem, que hoje as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, né, na parte de investimento em marketing, né? Do que, por exemplo, até o pessoal estava falando da Avan, né? Antigamente, o Luciano ele não aparecia nas campanhas, agora ele aparece o tempo todo, porque ele viu, mesmo marca como a Avan, que é enorme, ele viu que quando o Luciano começou a aparecer, ele deu uma diferenciação para a marca gigante. Então, e as pessoas às vezes esquecem de investir, porque para ele fazer aqueles conteúdos para ele fazer, tem uma equipe de marketing que orientou, que acompanhou, que o direcionou, que faz as campanhas, que faz os vídeos, que tá antenado, porque o Luciano provavelmente não tem tempo de ficar lá Mas vendo o que e tá. cabe observar também que ele teve essa sacada aí lá atrás, quando vincularam a Van, a Dilma, tal, que era ligado, aí ele começa a aparecer, só que ao mesmo tempo ele apareceu demais e aí por um momento ele teve que se Se afastar afastar. por causa da questão política, daí que ele se envolveu muito Uhum. forte no governo anterior, e aí agora ele retoma. Retoma, Eu tenho percebido isso, que agora ele volta a Aí ele aparecer. acabou misturando, né? Aí acabou misturando um pouquinho a O vida pessoal pessoal com o com o empresarial. empresarial. E Aí, atingiu a empresa. exatamente. E aí o investimento, com certeza, que eles fazem em marketing é muito grande, porque tem uma equipe que vai orientar eles, que vão acompanhar eles, para poder orientar quando ele recuou e quando ele voltou. Então, hoje, se você está antenado ali no tudo e tomar essa cautela do pessoal, como que a gente tinha comentado no começo, ele é muito válido. Mas então você tem que estar o tempo todo antenado no que está acontecendo. Ô André, aí quando você observa pessoas que têm o seu ramo de negócio e se engajam para uma determinada ala política, o consumidor que não se identifica com aquela determinada ideologia, seja ideologia A ou B, ele tem resistência de comprar daquela loja, daquela marca, desde um comércio pequeno de rua até uma multinacional, o consumidor que não se identifica com aquela bandeira levantada, a bandeira política, pela empresa ou pelo empresário que aparece, ele fala, nessa loja eu não entro. Com certeza, muito. Até tivemos alguma coisa aqui na cidade relativa a isso, de alguns empresários fazendo analogia ali, de que não entra mais tal loja porque ele defende tal candidato, assim, assim, assado. Mas aí também é tudo assim como aconteceu com o Luciano, né? No caso, se você tem um posicionamento político, você tem que tomar cautela para você divulgar isso nunca no perfil empresarial. Porque no seu perfil empresarial, você não vai restringir. Se você restringir só quem é do seu mesmo lado, às vezes você para de vender. Porque nem sempre quem está do seu lado também vai consumir seu. Você não sabe? Só porque eu defendo a mesma política sua, não significa que eu vou comprar no seu loja só porque eu defendo. A pessoa às vezes deixa de comprar, mas não significa que ela vá comprar só porque eu defendo você. Então, essa cautela de misturar o perfil pessoal e empresarial no mesmo,
Aí, então, eu sou totalmente contra da pessoa se divulgar no perfil empresarial dela, às vezes, essa questão dessa analogia política. Ah, eu sou de tal partido, eu sou direita, eu sou esquerda. Porque a partir do momento que ela começa a selecionar isso no perfil dela, ela vai, com certeza, criar uma barreira ali para muitas pessoas que vão deixar de entrar no perfil dela, né? Na loja dela, no estabelecimento dela. Então, é muito errado as pessoas ali que realmente que privam. E a gente teve também um caso recentemente de um cliente nosso que um designer que a gente ia fazer, a gente precisava de uma certa forma colocar algo ali que dissesse que a pessoa era contra pessoas da direita, se eu não me engano. Então, tipo assim, e aí poxa, a gente chega num embate ali, poxa, como que você vai colocar isso num designer para poder a pessoa selecionar que ela só quer pessoas que são da direita? É difícil. Ele era contra uma determinada ala política, ele É. queria. Ele queria expor de que era, se não me engano, era uma contratação, e aí ele queria expor de que ele não contratava se a pessoa não fosse da direita. É, Então, tipo assim, poxa, como que vai ser assim? Não significa que a pessoa, só porque ela é do seu lado político, às vezes ela é um bom funcionário, às vezes você encontra pessoas que são, por exemplo, de um lado político de outra maneira, que são ótimos profissionais, então criar esse determinado preconceito é complicado. mas foi algo que se acirrou muito nas últimas eleições e acabou dividindo um pouco, né? Dividindo, é. Polarizou demais, né? André, vamos falar de uma coisa como as demais são muito bacanas, mas da Prime, da sua agência. Como Sim. que surgiu a ideia de você abrir a sua própria agência? Sim, eu trabalhava CLT já há muito tempo e o pessoal, às vezes, por me conhecer, você não faz uma arte pra mim? Você não faz um vídeo pra mim? E então, há muitos anos eu fiquei trabalhando dessa forma. Ia fazendo, a pessoa me pedia, eu ia lá, gravava um vídeo, a pessoa me pedia, eu ia lá fazer uma arte. E aí eu fui gostando, e eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre pesquisei muito, eu sempre estudei muito o tempo todo, eu acompanho muita gente que fala o tempo todo disso, então eu sempre vivi isso. Então, dessa maneira eu fui atendendo o pessoal assim. Aí eu entrei trabalhar na franquia do Rei da PD. E lá eu fui, justamente eles me encontraram porque eu criei uma ficha empresarial no Google, eles me encontraram por lá e me convidaram para poder trabalhar no marketing deles. E foi a primeira vez assim que eu me aprofundei 100%, né? Porque eu não trabalhava, eu sabia fazer tudo que eu fui aprendendo, fui estudando sozinha. Então eu trabalhava sempre no off. E aí eles me convidaram para poder trabalhar na parte de marketing lá e foi onde eu me aprofundei na parte do marketing totalmente lá, que aí eu vivia isso 100%. E aí, até que começou trabalhando 100% com isso, aumentar a demanda de pessoas por fora, vídeos, e aí eu não dava conta. Eu comecei a não dar conta, tipo assim, de trabalhar com horário fixo lá e depois o meu almoço, à noite, sair para atender cliente ou outro. E eu comecei a fazer os cálculos. Você ia ver que, tipo assim, poxa, eu podia ganhar mais trabalhando, que aí, né, tenho filhos, trabalhando, tendo disponibilidade de horários, para quando eu precisasse fazer qualquer coisa com meus filhos e trabalhar em casa. Aí eu falei, poxa, fazendo a matemática ali, como eu vou ganhar muito mais do que eu tô ganhando aqui dentro, vou trabalhar menos. Porque a ideia também, eu ia fazer meu horário, eu podia trabalhar, por exemplo, meio período, ter meio período para fazer outras coisas. E aí foi onde eu, tipo assim, conversei com a minha mãe, ela me apoiou, eu falei, então vou me arriscar, vou me arriscar. E aí foi. Aí eu só tinha o meu notebook, aí eu tinha uma cômoda que eu já estava com as gavetas caídas, improvisei, pedi pro meu tio improvisar, cortar o pé para ficar do tamanho de uma cadeira lá e tal, e comecei só eu, sozinha lá com o computador e o sonho. Você disse aí do começo, então quais foram os maiores desafios aí nesse início de carreira e ao mesmo tempo, já emenda a pergunta aqui, como conciliar a maternidade com o trabalho? É, a maternidade é ter rede de apoio, né? Então, minha mãe sempre me apoiou muito, me ajudou muito, então, para que eu pudesse atender clientes, assim, então minha mãe sempre foi meu braço direito. E para poder, a parte assim ai, desculpa, fugiu um pouquinho a pergunta. Não, como foi o início Sim, da isso, carreira e essa questão de conciliar a de conciliar. maternidade. Você disse aí que tua mãe te ajudou, essa rede de apoio. É. A parte ali que foi mais difícil foi eu conseguir fazer precificação. Então, tipo assim, no começo, muito boazinha, muito que eu preciso ganhar Valorizar o confiança, seu eu trabalho. preciso criar cliente, cartela de cliente. Como que eu vou criar uma cartela de cliente se as pessoas não me conhecerem?
Aí, para criar essa cartela, você ia lá e fazia uma foto, uma arte por 10, 15 reais. Aí, como que você junta dinheiro, né? Como que você junta, como que você consegue crescer e Você aumentar? mesmo Então, reconhecia o seu trabalho, então, o um seu pouquinho, potencial. conforme você. Aí eu foquei 100% em trabalhar com isso, aí a minha forma de estudar mudou, porque aí eu fui voltada a estudar para como eu precificava, né, com profissionais, pessoas que foi me ajudando, que foi me orientando a fazer as coisas. E a partir disso foi onde eu consegui melhorar a precificação, foi onde eu consegui eu mesmo me valorizar, sim. Vendendo barato para poder criar a minha cartela e automaticamente me valorizando. Porque aí tinha um cliente que já era atendido, fazia um bom trabalho, ele me indicava para o próximo. Então, acabava que o próprio cliente também começava a me vender, começava a indicar e me recomendar para outras pessoas. Muito bom. Bom, e eu peço, como sempre fazemos, a você que nos assiste, que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? E curta também o Jornal Noroeste, o Norocast no YouTube. André, nós agradecemos a você a sua presença aqui. Com certeza foi muito enriquecedor o bate-papo. Nós temos um presente para te entregar do nosso patrocinador ASR Camisaria, sempre presente aqui no Norocast. Um abraço pro Maurinho, pro Mauro, que são nossos certeza. E o parceiros. pessoal pede, o pessoal que está lá assistindo, que você abra. Então, ó, surgindo milhares de Uau. comentários aqui. E mostra lá. Olha só que linda, que cor linda, adorei. Agora eu tô começando a usar mais camisa. Aí, ó. Então, Falhou já. então camisa SR. Aí, ó, com certeza, adorei. E eu deixo espaço para suas considerações finais, André. Primeiro, né, com certeza agradecer vocês pela parceria e pelo convite. E acho que não seria nada mais justo de eu agradecer, primeiro, com certeza, né, a Deus e a minha mãe, que sempre foi meu braço direito, e agora, né, que são meu braço esquerdo, os dois pés, perna, braço, e meus funcionários, né? Porque agora sem eles, eu falei esses dias que eu não vivo mais sem agenda, e até para ter agenda eu preciso da minha funcionária. Então, assim, agradecer muito a Tiffany, o Vitor, a Tabita. Então, assim, eles são hoje realmente todos os meus membros, porque sem o auxílio deles hoje, a gente cresceu, graças a Deus, estamos crescendo num nível onde que eu não consigo, eu dependo agora deles, porque eu dependo deles, igual eu estou aqui gravando, eles estão trabalhando lá, fazendo todos os clientes sem com seus conteúdos tudo em dia, tudo rodando. Então, com certeza, sim, agradecer a eles que estão ali comigo todo dia ali, me ajudando, me dando força em tudo. Muito bem, lembrando que a Tiffany está aqui, né, A no Tiffany, estúdio. Agora não- ela não apareceu, mas ela está nos Porque eu não bastidores, vi. igual o Pedro e o Caio que também estão aqui, ó. As coisas acontecem, mas nos bastidores tem muita gente trabalhando. certeza. E nós agradecemos, foi um bate-papo muito agradável com a Andréia. Você que tem aí curiosidade em entender mais sobre o marketing digital, mais sobre mídia, procure lá a Prime. Só volta aqui, cara, a câmera para a Andréia aí, só divulga aí suas redes sociais, aí faz essa. Nós atendemos qualquer nicho de cliente, em micro, pequenas, né, médias empresas, grandes empresas. Hoje nós temos reuniões aí, graças a Deus, maravilhosas, inclusive clientes bons fechando ali, né? E atendemos eventos, né? Agora a gente também está bem focado em atendimento em evento, casamento, aniversário. A gente também está fazendo story making, que está muito em alta, a gente faz, e consultoria. Então, às vezes, o empresário não quer contratar uma agência de marketing, mas ele quer aprender. Ele quer saber mexer, quer saber como que faz. Então, a gente também faz a parte de consultoria empresarial ali para a pessoa voltada ali para redes sociais, voltada para o marketing dele próprio, né? Então, já segue lá, prime.agência digital no Instagram, e a gente está à disposição. Muito bem. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você em nosso próximo episódio. Então, um forte abraço e até a próxima.